Vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, os versos 1 a 8. Vamos ler a palavra de Deus. Nós temos esse texto projetado, mas se você quiser acompanhar no seu celular ou em sua Bíblia, vamos ler esse texto da palavra de Deus que está aqui em Isaías capítulo 8, capítulo 6, versos 1 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nesta hora. Pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, a nossa vida, a nossa visão espiritual. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração sensível para a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse texto que nos convoca para ouvir o Senhor e para obedecer ao Senhor, para olhar para o Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco nesse templo. E, ó Deus, também cada pessoa que nos acompanha em outros lugares, que o Teu amor envolva cada um de nós de maneira muito especial nesta hora. Pai, nós colocamos este momento na Tua presença, porque nós sabemos que se o Senhor não falar, se o Senhor não nos abençoar, não haverá uma mensagem bíblica aprovada pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. Por isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, visita o nosso coração. Volta os Teus olhos para nós. Mexa em nós. Transforma a nossa vida à luz da Tua palavra nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos e irmãs, o tema da nossa meditação nesta noite é atitudes sábias dos servos e servas de Deus em meio à crise. Atitudes sábias dos servos e servas de Deus em meio à crise. Nós vivemos um momento difícil, momento de luto. Nós vivemos um momento de luto. O mundo vive um momento de luto, momento de lágrimas, um momento de lutas imensas que nenhum de nós esperávamos na passagem de ano como esse ano seria. É o pior ano, pior período do ano em décadas. Uma das crises mais sérias da história. A princípio nós olhávamos pela televisão, acompanhávamos, parecia que era um problema isolado em um lugar da China. Estava distante de todos nós. É um problema deles, dos outros. Mas no mundo globalizado, o problema do outro é o problema nosso. E aí as coisas começaram a mudar. Começou a mexer na estrutura sólida dos países mais ricos do mundo.
começou a balançar os países mais pobres do mundo, começou a mexer com os líderes mais poderosos, começou a mexer na política, começou a mexer nas igrejas, começou a mexer nas empresas, começou a mexer nos empregos, começou a mexer nas escolas, começou a mexer nas famílias. As famílias precisaram ficar enclausuradas em casa por muito tempo. A crise chegou, foi uma crise duríssima. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele nos fala de crise. E aí, quando a gente faz a conexão desse texto com o que a gente vive hoje, nós percebemos também que vivemos essa crise duríssima. Pessoas abandonaram a fé, pessoas mergulharam em depressão, pessoas tiraram a vida por medo. A crise chegou, se instalou, mexeu com a vida de todos nós. Agora, queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Isaías 6, 1 a 8, nós percebemos que esse texto fala também de crise, um tempo de crise nos dias do profeta Isaías. Nós não vamos falar de toda a crise daqueles dias, não há tempo para isso. Mas, queridos, o texto menciona que o rei Uzias morreu naqueles dias. O texto começa falando de uma crise no ano da morte do rei Uzias. Vejam que um monarca, um rei que ficou por mais de 5 décadas dirigindo a nação, de repente ele morre. Ele realizou um trabalho maravilhoso. Ele fez um trabalho, o país prosperou em seus dias, mas ele morreu. Muita instabilidade política se instalou, não é? Instaurou-se um medo ali. O povo ficou preocupado, perplexo, sem saber para onde ia. A crise chegou nos dias do profeta Isaías. E agora, queridos, o que é importante para nós aqui? O nosso tema é atitudes sábias dos servos e servas de Deus em meio à crise. Aí eu pergunto, isso é importante para mim e para você, quais foram as atitudes de Isaías em meio à crise? Quais foram as atitudes daquele profeta, daquele servo de Deus, daquele homem naqueles dias? Quais foram as atitudes dele? Eu creio que as atitudes dele são importantes para nós, podem ensinar a mim e a você, para que a gente possa triunfar em meio à crise, para que a gente possa avançar em meio à crise, não importa quão dura ela seja, para que nós possamos triunfar, precisamos tomar as atitudes que Isaías tomou. A primeira atitude que Isaías tomou foi essa: Isaías olhou para Deus. Primeira atitude, ele olhou para Deus. Você pode repetir comigo? Ele olhou para Deus. Né? Ele olhou para Deus. Essa foi a atitude marcante, decisiva. E quando a gente olha o texto, queridos irmãos, isso é maravilhoso para nós. Né? Naquela crise, Isaías olhou para o alto. Ele olhou para o alto. Ele viu a Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele viu a Deus, ele olhou para o alto, ele viu a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor por aqueles que no meio da crise não olham somente para a crise, mas que olham para o Deus que está acima das crises, do Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele viu a Deus, diz a Bíblia que o cenário era maravilhoso, serafins sobrevoavam. Eles tinham asas, com algumas asas, os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, reverência diante de Deus, com 2 cobriam os seus pés. Aqui é humildade diante de Deus. E eles voavam, dependência de Deus,
Porque sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Por isso, queridos, quando nós olhamos para esse texto, ele é bênção para nós. Isaías teve a atitude de olhar para Deus. E ele viu anjos sobrevoando o trono de Deus, a glória e a majestade. Ele olhou para o alto e viu o trono de Deus, cercado de seres celestiais. Que visão gloriosa! Que visão gloriosa! Ah, irmãos, guardem isso no coração. Tinha crise na terra, mas o trono de Deus estava lá, inabalável. Tinha crise nos dias de Isaías. O trono em Jerusalém estava vazio, mas o trono do universo estava ocupado, porque Deus estava assentado num alto e sublime trono. Tinha crise na terra, mas tinha um trono armado no céu, como diz a palavra de Deus. O trono que existe antes da fundação do mundo. A crise da terra, guarde isso, a crise da terra não atinge o trono de Deus, porque Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Isso tem que trazer segurança para nós, os crentes. Isso tem que trazer segurança para a nossa vida. Isso tem que trazer segurança para nós. A crise da terra não atinge o trono de Deus. Reis morrem, como líderes já morreram, como políticos já morreram, como prefeitos já morreram por causa da Covid-19, mas Deus permanece vivo pelos séculos dos séculos. Isaías experimentou um grande crescimento espiritual durante aquela crise, e eu quero convidar você para que você busque crescimento espiritual durante essa crise. Durante aquela crise, Isaías cresceu. E durante essa crise, nós, povo de Deus, precisamos estar atentos para que possamos crescer espiritualmente. Isaías tornou-se mais forte. Nós precisamos tornar-nos mais forte espiritualmente, mais fiéis a Deus, mais firmes na convicção de fé de que o trono de Deus está firmado nos céus e ele jamais será abalado. Passam reis, Deus permanece. Passam políticos, Deus permanece. Passam pessoas famosas, Deus permanece. Passam pastores conhecidos, Deus permanece, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Em primeiro lugar, ele olhou para Deus. Eu quero convidar você nessa crise dura dessa pandemia. Busque crescimento espiritual. Busque crescimento espiritual. Você que está acompanhando aqui, não brinque com Deus. Você que acompanha em casa, não brinque com Deus. Você, líder de família, líder cristão, sacerdote dos lares, não brinque com Deus. Leve Deus a sério. Não é brincadeira a vida espiritual. Homens e mulheres, jovens, crianças, devemos levar Deus a sério. Busque crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para os céus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhemos para o alto. Ah, meu irmão, olhe para o alto. Não fique olhando as coisas pequenas que podem desanimar você. Não fique olhando as lutas somente, por mais duras que elas sejam. Olhem para o alto, porque tem um Deus que se interessa, que se preocupa comigo e com você. A Bíblia diz que Deus habita os céus, mas Ele se inclina para ver o que se passa na terra. Deus é fiel, Deus não está assustado. O trono de Deus não está assustado com o que está acontecendo. Os governantes estão. Alguns estão preocupados em perder a eleição. Alguns se desesperaram, fizeram um monte de bobagem por aí durante esse período. Mas aquele que está sentado no trono não está assustado. Sabe por quê? Porque ele dirige o trono do universo. Ele sabe que tudo redundará para a plenitude e a vitória eterna
do povo que ele tem na terra. Por isso a gente precisa confiar em Deus. Olhe para o alto, olhe para Deus sempre. Isaías cresceu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui e os que estão em casa, né? Separe tempo para adorar a Deus. Ore mais. Olhe mais para o firmamento. Observe. Contemple a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Queridos, menos lives vazias e mais louvor sincero a Deus. Menos lives vazias, onde muitas pessoas estão ali só para encher seu tempo, inventando coisa para fazer. Invista seu tempo em mais louvor a Deus, mais clamor, mais coração quebrantado diante de Deus. Isaías cresceu. Em primeiro lugar, Isaías olhou para o alto. Isaías olhou para Deus. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Isaías teve uma outra atitude importante. Ele olha para o alto, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, ele olhou para a sua vida. Isso é importante também. Ele olhou para dentro de si. Isso é maravilhoso. Ele olhou para a sua vida. E aqui, meus irmãos, podemos afirmar que quando ele olha para a sua vida, ele viu o pecado presente dentro dele. Ele viu que ele estava em pecado. Ai de mim que vou perecendo, ele afirmou. Quanto mais ele via a grandeza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quanto mais ele contemplava a santidade de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus, mais ele olhava para si e ele percebia a sua pequenez, mais ele se autoavaliava e via o seu pecado enraizado em seu peito e o seu profundo estado de miséria espiritual. Meus irmãos, meu desejo é que essa pandemia sirva para a igreja, para todos nós, para que possamos olhar para dentro de nós, sermos capazes de olhar para dentro de nós e a gente começar a perder o orgulho que havia em nós antes da pandemia. Deixar de lado, às vezes, a arrogância que havia em nós antes da pandemia. Queridos irmãos, precisamos deixar Deus tratar a nossa vida. Essa é a oportunidade para que sejamos pessoas melhores, deixando Deus mexer conosco, mudar nosso comportamento, nossa atitude, nosso jeito de ser cristão. Irmãos, a igreja do Ocidente precisava desse chacoalhão de Deus. A igreja perseguida está enfrentando isso com mais força do que nós. Porque muitas vezes nós temos deixado o orgulho, a vaidade, as trivialidades dominar a nossa vida. Irmãos, a gente passou sem ter que comprar roupa. A gente passou sem ter que consumir. A gente precisa aproveitar esse tempo para a gente olhar para nós. Olha para dentro de você. Eu tenho olhado muito para dentro de mim nesses dias. A pandemia me ajudou até a ajudar mais a Ana. Agora eu ajudo ela a guardar a louça. E eu fico pensando, podia ter feito isso mais vezes, muito antes. Oportunidade para a gente corrigir nossa vida. Olha para dentro de você. Olha para dentro da sua vida. Isaías foi quebrantado quando ele começou a ver que o pecado estava reinando nele. E ele vê o seu pecado, depois é que ele vê o pecado da sociedade. Porque quando ele vê o trono de Deus, ele vê também o seu pecado, mas ele observa que a sociedade está perdida, que a sociedade está no meio de uma lama de pecado.
Queridos irmãos, quando ele diz ai de mim, significa dor. Quando você está com dor, você fala ai, não é assim? Quando você vai tomar injeção, né? Você vê aquela agulha, chega aqui, você fala ai, porque está doendo. Ele diz ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei. Quanto mais a gente olha para Deus, irmãos, mais a gente vê os nossos defeitos. E a gente vê também os defeitos que nos cercam. O grande problema de muitos crentes, sabe qual que é, irmãos? Que eles veem o defeito de todo mundo, mas eles não veem suas próprias feiuras. Isaías, ele vê o erro dos outros depois que ele vê o dele, e ele percebe a importância da graça de Deus na vida. E aqui, queridos irmãos, ele, depois que ele percebe isso, ele percebe também um outro momento, quando ele viu o povo distante de Deus, o povo que habitava no meio, o povo de lábios impuros, o povo que virou as costas para Deus, se esqueceu de Deus. Depois também ele viu o poder do perdão se derramando em sua vida. Isso é importante, o perdão de Deus, a graça de Deus. Olha que maravilha, um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, e tocou a vida dele, e perdoou. A graça perdoadora de Deus restaura a nossa vida. Que bênção quando a gente tem convicção da graça de Deus restaurando a nossa vida. Quem já sentiu paz quando se sentiu perdoado por Deus? Creio que todos nós já experimentamos perdão de Deus na nossa vida. Ele foi perdoado. Ele olhou para Deus, depois ele olhou para a sua vida. E antes de irmos para o terceiro e último momento da nossa reflexão, eu estava lendo outro dia, eu acho que eu falei um desses dias aqui, que uma pessoa cometeu um erro grave. Ele cometeu um crime. E ele foi chamado às barras da justiça. Ele foi chamado diante de promotores. Ele foi chamado, foi averiguado aquela situação dele, foi averiguada. E ele negou diante das autoridades que perguntaram: você fez isso, fulano? Ele negou, ele disse: eu não fiz, eu não sei quem fez, vocês nunca terão de mim uma confissão. E ele saiu sem confessar o seu erro dos tribunais, das conversas, dos momentos em que ele foi questionado sobre isso. Mas um dia, no meio do desespero, ele foi a um culto. E naquele culto houve uma palavra de Deus para a vida dele. Naquele culto Deus falou com ele. E naquele culto o Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado. Naquele culto, isso aconteceu em um país da Ásia. Naquele culto, ele reconheceu o seu pecado. E ele confessou o seu pecado. Ele se entregou e disse assim: eu vou pagar a pena que eu precisar pagar. Mas Deus me convenceu do meu pecado. Quando a gente vê o trono de Deus, irmãos, a gente não olha para nós da mesma maneira. A gente olha para nós reconhecendo o quanto a gente precisa crescer diante de Deus. Peça a Deus que Deus te abençoe para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Peça a Deus que Deus possa, nessa pandemia, permitir que você aperfeiçoe a sua vida espiritual para a glória de Deus. Agora, queridos, há aqui uma terceira atitude de Isaías que é importante para nós nesse momento de crise. Primeira atitude, Isaías olhou para Deus, olhou para o alto. Segunda atitude, Isaías olhou para a sua vida, olhou para dentro. E a terceira e última atitude dele, Isaías, naquele momento de crise, ele ousou se colocar à disposição de Deus para servi-lo. Ele ousou se colocar à disposição de Deus para servi-lo. Olha que maravilha, o impacto, irmãos, da gente ver o trono de Deus, a glória de Deus e a majestade de Deus.
traz um impacto para a nossa vida pessoal. A gente quer melhorar, a gente não tem prazer no pecado mais, a gente quer servir a Deus com fidelidade, a gente pede para que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida. E aí a gente deseja servir a Deus, colocar nossa vida, nosso talento à disposição de Deus, para a glória de Deus. Vejam que o texto diz no verso de número 8, quando Deus, diante daquela situação, Deus visita Isaías, e Deus diz, agora no meio de tudo isso, quem eu vou enviar para abençoar a nação? Quem que eu vou enviar? Veja que o verso 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir? A quem que eu vou enviar? E aí Isaías ousadamente diz, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Conta comigo. Conta comigo. Meus irmãos, eu acredito que uma das atitudes que mais precisamos na Igreja de Deus hoje é a atitude do eis-me aqui. Eu estou aqui, Deus, conta comigo. Conta com a minha vida, conta com o meu talento, conta com o meu ser, conta comigo. Eu sou pequeno, eu sou incapaz muitas vezes, mas conta comigo e me dá a tua capacidade, porque eu quero te servir. Uma das maiores bênçãos na nossa vida é quando a gente passa pela vida, irmãos, também como um servo de Deus, uma serva de Deus. Isaías ouviu a voz de Deus, veio do trono uma voz que dizia, quem eu vou enviar? A voz desafiava e ele disse, eis-me aqui. Queridos, quem se encontra com o trono de Deus, não sai de lá sem um enorme desejo de trabalhar na missão de Deus. Quem vê o trono de Deus, não sai de lá sem um desejo enorme de dizer para Deus, conta comigo, Senhor. Ah, queridos, eu já ouvi tantas vezes, não conta comigo, não conta comigo. Ao longo do pastorado, desde o início, quantas vezes eu ouvi, não conta comigo para isso, pastor. Não conta com isso, chama o fulano. A grande bênção é quando todos nós dizemos, Senhor, estou aqui, usa a minha vida, o meu talento, nas tuas mãos. A gente pode abençoar pessoas quando a gente tem essa visão. Eis-me aqui. Ah, irmãos, para alguns crentes tudo é muito difícil. Fico pensando, por que para alguns não é tão difícil assim? É gente que vai, que aparece, que serve, que se manifesta, que se coloca à disposição, que vai, que busca a glória de Deus. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que coloquem a vida nas mãos dEle e para a glória dEle. Foi nesse momento que Isaías disse algo maravilhoso, eis-me aqui. E olha a história de Isaías, que coisa maravilhosa. Isaías foi o homem que, ungido por Deus, proclamou e chamou os homens dos seus dias, as pessoas dos seus dias. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Foi Isaías que disse também que Jesus haveria de nascer, usado para anunciar ao mundo que Jesus viria. Esse homem que disse, eis-me aqui, Deus pegou com as duas mãos dele e falou, então filho, vou te usar. Senhor, não tenho tempo. Todo lugar na Bíblia a gente percebe, quando Deus chama pessoas ocupadas. Já observou isso? Amós estava cuidando do gado. Pedro, Tiago e João estavam pescando. Levi estava sentado na coletoria. Mateus. Estavam ocupados, mas Deus chama. Eles disseram sim para Deus, a vida foi um impacto. Abençoou pessoas. Isaías disse sim para Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, guarde no coração, Deus quer usar a sua vida. Eu quero concluir esse momento dizendo para você que no Texas, um pastor estava em crise.
crise profunda, querendo deixar o ministério, achava que Deus não ia usá-lo mais no futuro, estava cansado da estrutura eclesiástica, às vezes pesada, e disse para Deus numa manhã: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes em que estado de crise eu me encontro. Eu peço que o Senhor me ajude a entender se o Senhor quer ou não continuar usando a minha vida no ministério pastoral. E aqui no Texas, este pastor pegou o carro e ele tinha um radioamador, ele ficava comunicando com pessoas, falava com caminhoneiros. Você já viu isso? Ele conta que primeira pessoa que ele localizou para conversar, conversou um pouco, era um caminhoneiro que não estava muito longe dele, estava a questão de minutos distante dele. E aquele caminhoneiro conversando falou para ele assim: a minha vida está horrível, que bom que você entrou em contato, eu estou pensando em tirar a minha vida, porque minha vida perdeu sentido. E hoje eu já falei para Deus que se eu não conversar com um pastor hoje, eu tiro a minha vida. Aquele pastor então fez silêncio, olhou para aquele homem e falou: você está onde exatamente? Ele disse: eu estou no lugar tal. O pastor disse: eu estou aqui, nessa saída dessa estrada. Eu sou o pastor. Vamos conversar. Eles se encontraram. Minutos depois, tomaram um bom café, conversaram. Irmãos, isso é história, isso é verdade. Registrado. Deus marcou aquele encontro. Aquele caminhoneiro entregou a vida para Jesus, conheceu o Evangelho, tornou-se um discípulo de Cristo. Depois daquele encontro, saiu um caminhoneiro, nascido de novo, consolado pelo Espírito de Deus. E saiu um pastor dizendo: Deus ainda vai usar a minha vida. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Queridos irmãos, essa pandemia precisa trabalhar em nós no sentido de que a gente olhe para a nossa vida e saiba que Deus quer nos usar. E a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Que essa atitude de dizer para Deus: eis-me aqui, possa impactar a nossa vida. Coloque diante de Deus sua vida, o ministério que você tem, e que depois dessa pandemia a nossa igreja seja impactada, e eu oro por isso, com muitos evangelistas que vão falar de Jesus, com muita gente que vai orar uns pelos outros, com muitas pessoas que não vai ficar preocupado só com superficialidade ou com maquiagem da vida espiritual, mas que vai se aprofundar em Deus e vai buscar Deus quebrantado, restaurado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que seja assim na nossa vida. Eu estou me perguntando muito: Deus, nesse tempo de vida que me resta, como Tu desejas que eu viva? Como Tu desejas que eu conduza o ministério que o Senhor me deu? Eu tenho perguntado muito a Deus, irmãos. Eu quero convidar você para fazer isso. Eu tenho certeza que Deus quer usar a mim e a você, com o talento que a gente tem. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E que nessa pandemia nós possamos sair dela mais fortes, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Que Deus que é fiel te abençoe. Que Deus que é fiel te perdoe. Que Deus que é fiel revele a você a vontade dEle. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, vamos ficar em pé. Irmãos, Deus tem colocado em meu coração algumas vontades. E eu quero partilhar isso com os irmãos em momento oportuno. Nesse período de crise. Como eu tenho visto a bondade de Deus se manifestar. Como eu tenho me perguntado como valorizar o que é essencial na vida. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, irmãos. Que Deus nos santifique e fortaleça.